Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Gênesis 32, 22, a seguir diz assim, amém? Para que você fique atento à palavra de Deus, amém? Certamente Deus vai falar com você. Aleluia. Gênesis 32, 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o val de Jaboque foi o lugar onde Jacó lutou com o Senhor. Veja bem, ele não lutou contra o Senhor, ele lutou com o Senhor. Que diferença faz, pastor? Lutar contra alguém, ser contra ele, desejar destruir aquela pessoa é uma coisa, mas Jacó lutava com Deus dizendo: faz alguma coisa por mim, me ajuda de algum jeito, olha para mim. Esse era o lutar de Jacó. Jacó lutou com Deus para ser abençoado, amém? Será que você tem lutado com Deus? Será que você tem buscado a bênção de Deus? Ou você está esperando algo acontecer sem você buscar? Preste atenção que Jacó, ele não lutou contra o Senhor, mas ele lutou com o Senhor para conquistar uma bênção. Jacó sabia que ele precisava de ser abençoado. Queridos, muitas vezes nós passamos por um lugar da bênção, por um lugar em que podemos ser tocados por Deus, por um lugar onde nossa história pode ser mudada, e nós saímos do mesmo jeito, nós continuamos da mesma forma, porque nós muitas vezes não entendemos que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da presença de Deus para nos abençoar, para abençoar as nossas vidas. Mas aqui nós vemos que Jacó, ele sabia do que ele necessitava, ele estava consciente da sua vida e sabia que ele precisava da bênção de Deus, amém? Será que você nessa noite tem essa consciência? Você precisa da bênção de Deus? Se você precisa da bênção de Deus, nessa noite dê oportunidade para Deus abençoar a sua vida, amém? Queridos, o Vale de Jaboque é o lugar onde Jacó fez a sua rendição total a Deus, onde ele se entregou a Deus, onde ele recebe uma mudança de caráter, ele recebe um nome novo, ele muda totalmente, ele agora passa a ter uma nova marca na sua vida. Ele sai dali mancando, mas ele sai dali abençoado por Deus. O Vale de Jaboque foi onde Jacó destruiu
o último ídolo que ele carregava, que fazia com que ele não conquistasse a vitória. Muitos de nós ainda continuamos com a nossa vida dividida entre Deus e alguém, entre Deus e um ídolo, entre Deus e uma situação, e por isso as nossas vidas continuam sendo trabalhosamente levadas através de problemas, de lutas e muitas vezes decepções. Mas aqui nós vemos que Jacó, ele coloca diante de Deus a sua vida, ele expõe ali o seu caráter, porque a palavra Jacó, o nome Jacó, ele tinha o sentido de alguém que era enganador, que era alguém trapaceiro, alguém que fazia algumas mutretas para se dar bem na vida. Ele era assim, já havia feito isso com seu pai, com a sua mãe, seu irmão, e agora ele poderia também tentar enganar a Deus, mas não, ele se expôs, ele abriu o seu coração e disse: eu sou um homem enganador, eu estou aqui lutando porque eu quero a minha vitória, eu preciso da minha vida transformada. Nessa noite, para que você seja tocado pelo Espírito Santo, para que Deus possa entrar na sua vida e fazer algo sobrenatural, mudar a sua história, você precisa ser fiel a Deus, você precisa reconhecer a sua necessidade diante de Deus, você precisa chegar diante de Deus, expor a sua fragilidade, para que a fortaleza de Deus venha sobre sua vida. Queridos, não é assim que nós nos apresentamos muitas vezes diante de Deus. Às vezes nós apresentamos diante de Deus como se nós não tivéssemos problemas, mas que os problemas que nós enfrentamos fossem as outras pessoas. Nós apresentamos diante de Deus os problemas da nossa família, e aí eu não estou abençoado por causa da minha família, ou por causa dos meus colegas de trabalho, ou por causa dos meus amigos, ou por causa da igreja, ou do pastor da igreja. Nós encontramos algum subterfúgio, algumas desculpas para apresentar diante de Deus, para dizer: Deus, bem que eu quero, bem que eu desejo, mas alguém me atrapalha. Não, Jacó não chegou assim. Jacó disse para Deus: olha, eu vou ser franco para o Senhor, eu sou enganador, mas eu quero sair dessa situação. Se você não quiser sair, você não vai sair, mas se você tiver desejo, se você almejar, se você buscar, Deus tem poder para mudar a sua história, para tirar de você essa situação que você vive, vivendo enganado e enganando, mas não se engana a Deus. E nessa noite Deus quer entrar no seu coração e fazer uma mudança radical. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jaboque quer dizer lugar da travessia. Ali Jacó atravessou seus bens, atravessou sua família, e ele ficou do outro lado para conversar com Deus. E a Bíblia diz que durante a noite inteira ele lutou com um homem. Ali ele lutou até não aguentar mais, mas ele não deixou o anjo escapar, ele não deixou a bênção ir embora, ele foi até as últimas consequências. E assim a Bíblia diz que no final do dia o anjo o abençoou. O anjo olhou para ele e disse para ele: você não vai ser mais um enganador, você não vai mais carregar essa cruz, mas você a partir de hoje recebe um novo nome. Você agora vai chamar Israel, que significa príncipe. Israel de Deus, príncipe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jaboque tem tudo a ver conosco. Jaboque tem tudo a ver com nossos dias, com as nossas vidas hoje. Nós precisamos, como Jacó, encontrar com Deus, tomar uma decisão, abraçar a Ele e dizer: Pai, eu não te deixarei se o Senhor não me abençoar. Queridos, há uma grande facilidade para nós em abandonarmos a Deus, a deixarmos Jesus de lado. A prova é que nós encontramos aí fora. A maioria das pessoas um dia tiveram um encontro com Deus.
A maioria deles tiveram uma experiência com Deus, frequentaram o lugar de adoração, mas por um motivo pequeno, saíram da presença de Deus. Quantos saíram da presença de Deus porque não olharam para Jesus, mas começaram a olhar para as pessoas, começaram a olhar para o homem, começaram a olhar para a circunstância da vida e deixaram de olhar para Jesus. Jesus diz na sua palavra: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. O que Jesus está dizendo para mim e para você: olha para mim, Jesus. Não olhe para as pessoas, não olhe para as pessoas como elas andam, como elas se vestem, como elas se portam, como elas são no seu dia a dia. Olhe para Jesus, porque quem tem resposta para a sua vida é Jesus. Quem tem algo de bom para você é Jesus, e quem vai te levar para o céu é Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, hoje é um dia de nós entrarmos diante de Deus, revelando a nossa situação perante Ele, e pedir a misericórdia, pedir a ajuda do Senhor para nós continuarmos a caminhada. Queridos, aqui nós vemos que Jacó aqui foi o lugar que Deus preparou para Jacó ser confrontado. Jacó vivia por onde andava com algumas regalias. Por haver conseguido enganar sua família, ele se tornou um homem poderoso, um homem rico. E por onde ele passava, alguém dizia: este homem é próspero. Porque nós enganamos. Nós pensamos que prosperidade é ter riqueza material. Prosperidade para nós é ter uma conta bem gorda num banco. Ter prosperidade para nós é ser dono de muitas propriedades, mas não. Prosperidade é o homem ter a vida na presença de Deus. Jacó estava cheio de todas essas coisas, mas lá no íntimo, lá no seu coração, havia um vazio profundo. Ele procurava uma resposta e ele não conseguia, porque ele ainda não havia tido um conhecimento real de Deus. Ele deitava na cama e não dormia, porque no seu interior alguém dizia: você está sendo enganado, você está vivendo a mentira. Queridos, enquanto nós vivermos a mentira, enquanto nós vivemos o engano, não haverá como termos paz interior, não haverá como termos uma alegria duradoura, não haverá como termos segurança em Cristo Jesus, porque a mentira, a Bíblia diz que ela provém de Satanás, que é o pai da mentira. E logo, se eu viver uma vida de mentira, eu estou agradando o Pai, que é Satanás, e não a Deus, que é o Deus da verdade. Portanto, nós temos que nos despir da mentira. Não é vergonhoso você chegar para Deus e dizer: Deus, até hoje eu tenho vivido uma vida de mentira. Deus, até hoje eu tenho vivido uma vida de engano. Deus, até hoje eu tenho vivido uma vida cristã de faz de conta. Mas hoje eu quero tomar uma decisão real. Hoje eu quero colocar fim nessa situação, porque eu quero ter uma vida de verdade. Jesus, Ele vai te entender, Jesus vai te abraçar, Ele vai te perdoar e Ele vai mudar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós temos que chegar a uma rendição completa diante de Deus. Eu e você não podemos vencer o pecado enquanto nós não passarmos pelo val de Jaboque. Nós não podemos chegar diante de Deus sem passar por esse lugar. É hora de chegar, nós temos que resolver essas coisas com Deus. Nós temos que resolver essa situação com Deus. Ou até quando eu e você vamos esperar chegar no dia? Vivemos dias e dias esperando. Talvez amanhã Deus vai mudar a minha vida. Talvez amanhã eu serei um cristão verdadeiro. Esse é um dia de você tomar uma decisão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jacó, ele tinha passado 20 anos na casa do seu sogro. Esse homem, ele era enganador, mas todo enganador vai encontrar alguém que lhe engane um dia. Jacó foi para a casa de Labão e lá ele foi enganado por 20 anos. Ele foi enganado pelo seu sogro. Ele vivia ali pagando uma renda injusta, porque ele tinha enganado alguém, agora ele estava sendo enganado.
Ele vivia ali ameaçado, porque ele havia tirado o direito do seu irmão, e agora o seu irmão estava procurando para matá-lo. Ele não tinha paz. Jacó passava por crises, mas uma coisa nós podemos admirar na vida de Jacó: Jacó confiava em Deus. Jacó sabia que Deus podia fazer algo melhor na vida dele. A pior coisa que um homem, que uma mulher pode ter, é dizer que Deus não pode fazer algo em sua vida, é pensar que Deus não é capaz de mudar a sua situação. Jacó tinha certeza que Deus podia fazer algo por ele. Será que nessa noite você tem essa certeza? Será que nessa noite você pode fazer como Jacó, lutar com Deus e buscar a sua vitória? Queridos, enquanto Jacó confiava na sua astúcia, confiava na sua lábia, confiava na sua maneira de enganar as pessoas, ele viveu a vida enganando e sendo enganado. Mas quando ele chegou diante de Deus, não tinha outro jeito, porque Deus penetra ao profundo do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe o nosso deitar e levantar, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele sabe o nosso futuro, Ele conhece eu e você por dentro e por fora. Não podemos jamais enganar a Deus. Louvado seja o Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, às vezes nós vivemos dando jeitos, vivemos traçando estratégias para enganar alguém, para passar para alguém a imagem de alguém santo, que nós somos mais santos que alguém. Nós começamos a comparar a nossa vida com a vida de alguém, achamos que somos melhor que ele, e Deus olhando para nós dizendo: eu é que sei quem você é, eu é que te conheço por dentro e por fora. Você não consegue enganar a Deus. Jacó agora estava desesperado. Ele estava vindo ao encontro do seu irmão. Ele ia ter que se encontrar com o seu irmão. E agora? Como vai ser esse encontro? Ele começava a planejar: será que eu devo dar um presente grande para ele? Como é que eu vou aplacar a ira do meu irmão? Aleluia. Ele estava desesperado. Apesar das promessas, apesar do cuidar de Deus, ele vivia desesperado. Será que há algo na sua vida que lhe deixa desesperado? Será que há algo na sua vida que tira a sua paz? Será que há algo que não te deixa ser feliz? É exatamente isso que Deus quer mudar hoje. Queridos, quantos cristãos que já tiveram encontro com Deus, que tiveram seus pecados perdoados, mas continuam presos no pecado, presos no passado, presos numa situação que você mesmo não se perdoou. Aleluia. É porque você ainda não alcançou uma vitória completa, amém? Há pessoas que estão vivendo 30 anos atrás, uma situação que aconteceu no passado, que já passaram 30 anos, mas essa situação ainda governa os seus sentimentos. Toda vez que você se lembra desse dia, você se sente mal, você se sente angustiado. Sabe por quê? É porque Satanás tem tentado levar você cativo a esse momento da sua vida, quando Jesus já morreu na cruz, quando Ele já perdoou os seus pecados, quando Ele já mudou a sua história. Ele está dizendo para você que você é uma nova criatura. Por que você continua vivendo naquela situação anterior? Aleluia. Jesus está dizendo para você: sai dessa prisão hoje, sai desse passado hoje, sai dessa situação hoje, sai desse trauma hoje. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero começar uma nova história hoje. Aleluia. Você pode dizer: pastor, mas é justo eu me lembrar dessa situação e ficar triste. Eu sei que é,
Mas não é justo você perder os dias que está vivendo hoje, lembrando de um passado que foi mal para você, quando Jesus quer mudar o seu futuro. Deixa Jesus traçar o seu futuro, deixa Jesus traçar os dias que Ele vai dar para você, porque aquilo que passou pode servir para você como experiência, mas nunca para ser uma prisão para a sua alma. Aleluia. Aleluia. Eu não sei porquê, mas Deus sabe por que Ele está falando isso. Porque tem alguém nessa noite que precisa sair de uma prisão. Tem alguém nessa noite que precisa saltar para fora. Tem alguém nessa noite que precisa ter uma dose de paz e alegria na sua vida, porque Jesus não morreu em vão. Satanás não pode levar você cativo a vida inteira. Se Jesus disse: eu sou a vida, eu vim para vos libertar, para que vocês sejam verdadeiramente livres. Aleluia. Queridos, quantos de nós carregamos o peso do pecado secreto? O pecado que ninguém sabe, mas você e Deus sabe. O pecado que você pensa que ninguém sabe, mas Deus sabe. Que você pensa: vou morrer nessa situação. Quando Jesus quer perdoar, quando Jesus quer apagar, para que você seja livre. Queridos, o pecado é uma doença que mata a alma, mas essa doença não é doença incurável. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez você tenha pecado contra Deus, você tenha tentado levar essa situação à frente, porque você não tem coragem de chegar diante de Deus para contar para Ele o que aconteceu, quando Ele já está sabendo. A única coisa que Deus está esperando é você decidir dizer: Senhor, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu errei, e eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão, eu preciso ser transformado. Deus, Ele não quer condenar você, mas Ele quer que você seja livre dessa prisão que Satanás armou contra a sua vida. Louvado seja Deus. Queridos, quantos de nós que travamos uma batalha diária contra tantas coisas? São drogas, prostituição, são vícios, álcool, quantas coisas que vêm lutar contra nós no dia a dia, e você querendo vencer, e você querendo ultrapassar essa situação, mas não encontra força. É porque você ainda não foi até o Val de Jaboque, o lugar de passagem, o lugar de mudança, o lugar de transformação, onde Jesus está presente para te abraçar, para lutar em seu favor e te dar força para vencer. Louvado seja Deus. Queridos, quantos que amam a Deus, que desejam Deus, mas tem um problema, tem uma situação em que faz você continuar sofrendo no dia a dia, faz você derramar lágrimas, sabe aquele erro que você não quer mais cometer, mas quando você vê, você já fez de novo. É um deslize só, e você pensa: meu Deus, de novo na mesma situação. Parece um círculo vicioso. Você não quer fazer, mas você não resiste, e você acaba sendo vencido. A Bíblia diz que quando nós perdemos para alguém, nós nos tornamos escravos daquele alguém. Quando eu perco para o pecado, eu me torno escravo do pecado. Mas Jesus diz na sua palavra: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma saída para você, há uma resposta de Deus para a sua vida. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado na cruz, Ele continua olhando para nós, Ele continua desejando vitória para as nossas vidas, Ele continua dizendo: filho, eu quero te ajudar, o que eu quero é enfrentar essa situação com você, eu quero pegar você pela mão e atravessar o Val de Jaboque. Aleluia.
Sozinho você não pode conseguir, mas com a ajuda de Deus você vai chegar ao lugar que Ele preparou para a sua vida. Queridos, até quando nós vamos continuar escravos de situações? Até quando vamos continuar escravos de ameaças do inimigo? Sabe o que acontece quando vivemos uma vida assim? O Espírito Santo não pode vir com toda a sua plenitude dentro de nossas vidas. Deus não pode usar-nos totalmente, porque há algo que nos atrapalha, há uma situação que nos prende. Quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas há uma situação armada contra você, e essa situação impede o agir de Deus. A Bíblia diz que o pecado separa, faz separação entre Deus e o homem. Há situações em nossas vidas que distanciam-nos de Deus, não porque Deus quer, mas porque o pecado nos leva para longe dele. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Jesus está querendo resolver essa situação para nós. Para isso nós temos que ir ao Val de Jaboque. Val de Jaboque é um lugar isolado, é um lugar onde você tem que enfrentar sozinho, é um lugar onde você não vai dizer para Deus: eu estou aqui por causa do meu pai. Não, Deus, eu estou nessa situação por causa do pastor da minha igreja. Não, Deus, eu não estou aqui, não é por minha culpa, é por culpa da igreja que eu congrego. Não, nesse lugar você vai entrar entre você e Deus para decidir a sua vida, porque a vida espiritual ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. Você não pode salvar sua mãe, quem salva é Jesus. E cada um de nós, para recebermos a salvação das nossas almas, temos que tomar uma decisão. Não espere alguém tomar decisão por você. Decida-se hoje: Senhor, eu quero ser franco, eu estou aqui porque eu realmente fiz mal, eu realmente abandonei o teu caminho, eu pequei contra ti, mas eu me volto arrependido nessa noite. Eu quero ter um novo encontro contigo, eu quero ter a minha vida mudada. Aleluia. Queridos, o Val de Jaboque é uma atitude pessoal. Nós vemos o que foi que Jacó fez. Passou a sua família, passou as suas propriedades, suas posses. Ele ficou ali só. Mas ele não estava só de verdade. Deus estava ali, e ele então, vendo que Deus estava naquele lugar, ele abraçou a Deus, ele lutou com Deus, ele disse: Deus, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Deus, eu não vou deixar para amanhã. Não, Deus, eu não vou deixar para o ano que vem, depois que eu me formar. Não, Deus, eu não vou deixar para daqui 3 anos, quando eu me casar. Não, Deus, eu quero, hoje eu preciso, hoje eu necessito da sua ação na minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada de verdade. Jacó não teve tempo para pensar nos seus familiares. Ele estava ali diante de Deus, ele precisava tomar uma decisão, e ele fez a melhor escolha. Ele abraçou com Deus, ele lutou com Deus, e a Bíblia diz que ele teve a sua alma salva. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, Jacó ainda apostava muitas vezes na sua estratégia. Nós vemos no texto aqui que Jacó dizia assim: quando eu chegar lá na minha casa, eu vou mandar uns presentes para o meu irmão, ele vai ficar feliz, vai dar tudo certo, eu vou chegar, vai estar tudo bem. Às vezes também nós queremos fazer assim, queremos dar um jeitinho nas situações, queremos barganhar com Deus, mas a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Nós não podemos viver buscando as coisas da terra. Nós precisamos buscar as coisas celestiais, porque quando nós buscamos as coisas lá de cima, a Bíblia diz que Deus, Ele nos acrescenta as coisas que nós precisamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
Será que você talvez não tenha ainda recebido aquilo que você busca, porque você ainda não parou para buscar as coisas lá de cima? Talvez você tenha gastado tanto tempo buscando as coisas terrenas e não tenha se preocupado em buscar as coisas de Deus. Deus quer nos levar ao lugar da vitória completa, ao lugar da vitória completa, porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há milhões de vidas lutando por uma vida financeira de sucesso, buscando sucesso a qualquer preço, a qualquer custo, mas são vidas infelizes, porque há muitas coisas que o dinheiro pode comprar, mas a alegria, a paz interior não vem dessas coisas. Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo dá, porque a minha paz ela é permanente. O homem só pode ter paz se ele tiver uma vida relacionada com Deus. Temos visto o exemplo de grandes homens milionários que um dia sentam no seu escritório, olham para um lado e para o outro, talvez olham para os seus diplomas, olham para os seus móveis, olham para o extrato da sua conta, está tudo bem, mas ele olha para o coração e está vazio, e aí eles não têm uma resposta. Eles têm a coragem de pegar uma arma, colocar no ouvido e puxar o gatilho, porque a paz não está nessas coisas. Se você precisa de paz, se você precisa de paz, há uma fonte de paz, que é a presença de Jesus na sua vida. Não importa qual seja a situação do homem ou da mulher, financeiramente, socialmente, não importa. Se ela tiver a presença de Jesus, haverá paz interior. Aleluia, aleluia. Quando Paulo e Silas cantavam na prisão, talvez alguém olhasse para eles e dissesse: o que é isso? Dois prisioneiros, todos cortados de chicote, sangrando e cantando, adorando a Deus. É porque eles tinham a paz interior. É porque as cadeias não podem prender a alma. As cadeias que o homem faz não pode prender a alma humana, não pode tirar a liberdade de um cristão. Eles viram ali que eles eram dignos de sofrer pelo Evangelho, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Aleluia. Queridos, Deus quer nos abençoar. Deus quer mudar a nossa história. Jacó teve que se expor. A Bíblia diz que o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele poderia ter gaguejado, né? Não sei. Quantas de nós às vezes temos vergonha de falar o nosso nome diante de Deus? Mas Jacó se expôs ali, ele abriu o coração e disse: eu sou aquele que engana, meu nome é usurpador, eu já enganei meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aleluia. Deus diz para Jacó: olha para você, como é que você se tornou assim? Como é que você chegou a essa situação? Deus nessa noite está perguntando para mim e para você: como é que você conseguiu chegar até essa situação? Sabe por quê, queridos? É porque nós começamos a nos afastar de Deus. É que para nós ler a Bíblia já não é mais essencial. Ir à igreja para nós basta uma vez por semana, já está bom demais. Orar então não precisa. Tem os intercessores que oram por mim. Então nós vamos deixando a vida passar, as coisas correrem, e os problemas vindo para o nosso meio, e nós perguntamos por quê? É porque nós ficamos ausentes de Deus. O Senhor está dizendo para nós: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Aleluia. Deus pergunta para Jacó: como é o seu nome? Aleluia. Ele diz: eu sou Jacó.
me tira o peso, me transforma, me liberta. Por esse nome. Aleluia, aleluia. Queridos, deixa Deus ver a sua vontade nessa noite de mudar essa situação. Deixa Deus sentir o seu desejo. Deixa Deus ver o seu coração. Ele pode mudar essa situação. Ele pode mudar a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite com um sentimento de derrotado ou de derrotada. E uma voz que diz para você: é isso mesmo, é desse jeito. Você é um derrotado mesmo. Eu penso que Jacó também entrava por aquele caminho ali do Val de Jacó, dizendo: eu sou perdido. Eu sou um cara perdido. Eu estou ferrado. Meu irmão vai acabar comigo. Deus nem olha mais para mim, eu sou enganador. E Deus ali naquele lugar, esperando ele para abraçar e para mudar a história. É desse jeito que Deus está nessa noite, nesse lugar, esperando você tomar uma decisão pessoal e dizer: Deus, eu quero mudar a minha história mesmo. Deus, eu quero mesmo ter compromisso contigo. Deus, eu não quero mais viver uma vida de faz de conta, não. Não, Deus, eu quero toda a verdade na minha vida, porque a verdade é quem liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jacó lutou com Deus até ao subir da alva. Estava amanhecendo o dia, uma batalha tremenda, mas Jacó não se afastou de Deus. Será que você tem coragem de fazer isso nessa noite? Será que você tem coragem de chegar diante de Deus nessa noite e expor o seu coração para Ele e pedir a misericórdia dEle? Eu e você somos carentes da graça de Deus. Eu e você necessitamos de um cuidar de Deus para as nossas vidas, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus. Não é para o pastor que você precisa confessar a sua situação nessa noite. Não é para o seu irmão ou sua irmã, não é para o seu pai. O encontro nessa noite é com Deus. O encontro nessa noite é com o nosso Senhor, o Pai de nossas vidas. E nesse encontro Ele tem uma decisão para nós tomarmos. Eu e você podemos sair daqui vitoriosos ou não, decidindo servir a Deus ou não, porque Deus, Ele nos dá livre arbítrio. Deus não força nada. Deus não chegou para Jacó dizendo: olha, eu estou aqui porque você tem que ser desse jeito. Não, Deus perguntou qual é o seu nome. Deus queria entender a situação de Jacó e ver o que ele queria, e ele disse: se o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Será que você tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não te solto, eu vou continuar lutando. Quantos têm soltado o anjo, têm deixado Deus embora, e aí a situação não melhora, a situação piora, e aí nós começamos a procurar um culpado, uma situação, um algo, quando a verdade é que nós precisamos decidir servir a Deus. Talvez você pense: mas servir a Deus é tão difícil, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso deixar algumas coisas. Mas eu pergunto para você: Jesus também não fez uma renúncia por você. Jesus teve que renunciar o céu. Primeira coisa, a maior renúncia de Jesus, o céu. Ele teve que deixar o céu. Jesus deixou o trono de glória, o lugar da habitação do seu Pai, que é Deus. Jesus deixou aquele lugar, e vindo à terra, Jesus deixou os palácios humanos e foi morar numa cidade que ninguém mesmo sequer conhecia. Tudo por amar você. E para finalizar, Jesus abriu mão da vida. Jesus foi à cruz,
foi pregado, seus braços ali, cuspiram no rosto dele, furaram seu lado com uma lança. Ele teve que renunciar à coroa de ouro para colocar uma coroa de espinho na cabeça. E às vezes você ainda acha que foi pouco que ele fez por você, que até mesmo você renunciar a algo tão pequeno é impossível para agradar a Deus. Pense um pouco. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser alguém que tem compromisso com Deus. Porque quando você tem compromisso com Deus, o compromisso com você, de Deus, vai ser renovado. Aleluia. Porque Ele nunca abandona ninguém. Mas quando você se torna um filho de Deus, os cuidados de Deus são redobrados em seu favor. Amém? Aleluia. Abra o seu coração para Deus. Deixe o Espírito Santo falar no seu interior. Deixe Ele tocar em sua vida. Comece a pensar: Senhor, aonde que o Senhor quer que eu faça uma mudança? O que é que eu preciso renunciar nessa noite? O que é que tem atrapalhado a minha vida contigo? Senhor, revela o meu coração. E Deus vai revelar ao seu coração. E Deus vai te dar vitória. Porque foi para isso que Ele veio. Ele diz: foi para isso que eu vim, para desfazer as obras do diabo. A principal obra de Satanás na terra é aprisionar vidas, para que elas não se rendam a Jesus. Mas nessa noite, essa cadeia vai ser quebrada pelo poder do sangue de Jesus. E você vai poder firmar um compromisso com Deus. Você vai poder entrar diante do trono de Deus e buscar a sua vitória. E você vai sair daqui transformado. Feche os teus olhos e ore. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença. Estamos aqui, Pai, como Jacó no Val de Jaboque, despido, Senhor, de todas as nossas desculpas. Não temos como desculpar, Senhor, somos indesculpáveis. O Senhor sabe, Pai, quanto nós temos sido tímidos em relação ao Teu reino na terra. Quanto nós temos falhado, Pai. Quantas vezes temos até negado o Seu nome. Temos nos afastado da Tua presença. Temos feito coisas que não Te agradam. Temos tocado onde não devíamos tocar. Temos pegado o que não devia pegar. Temos falado o que não devíamos falar. Pai, nós temos sido muitas vezes negligentes. Não temos cumprido a Sua palavra. Temos sido desleixados. Não temos honrado o compromisso que temos feito contigo. Mas nessa noite, Pai, nós entramos diante da Tua face. Nós buscamos o Teu perdão. Buscamos a Tua misericórdia. Nós pedimos a Ti, Pai, venha sobre nossas vidas nessa noite. Muda a nossa história, Pai. Muda o nosso nome. Transforma a nossa vida. Nos fortaleça, Pai. Nos ensina a renunciar aquilo que não Te agrada. A ter uma vida fiel na Tua presença. A viver a vida de um cristão verdadeiro. Aquele que não tem do que se envergonhar. Aquele que sabe manejar a Tua palavra. Aquele que tem, Senhor, a ousadia de entrar no Santo do Santo e Te adorar, e Te glorificar, e fazer a Tua vontade. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós entregamos as nossas vidas no Teu altar e pedimos a Ti, Pai, restaura, Senhor, o templo do nosso coração. Restaura nossas vidas, Pai. Entra com provisão do céu na nossa vida. Esses problemas que nos afligem, Pai, que tem nos tirado do foco, tem nos feito afastar da Tua presença. Senhor, resolve nessa noite. Traz a solução, traz a vitória. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos cobre com Teu sangue, nos limpa, Pai. Escreve os nossos nomes no livro da vida. Oh, reaviva, Senhor, a nossa vida espiritual. Nos reanima, nos fortalece, nos põe de pé e nos leva à vitória. Senhor, nessa noite nós dirigimos o nosso coração a Ti e dizemos: Pai, vem fazer morada em nós, vem mudar a nossa vida, Senhor. Venha, Pai, com o Teu grande amor, com a Tua grande misericórdia. Opera o Teu milagre em nossa vida, para a Tua glória, Pai, e para a honra do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, crendo no Teu poder, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus.